Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora, em que hoje vamos falar sobre preço de venda. Hoje vai ser uma parte bastante teórica sobre o preço de venda, que é muito importante para que a gente consiga entender se está ganhando ou não dinheiro com os nossos produtos. Esta sessão está sendo gravada. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma objeção de que sua imagem fique no YouTube através do meu canal Maior Impacto, num vídeo não listado, ou seja, só tem acesso a esse vídeo quem adquirir a gravação por um custo módico que é de apoio aos empreendedores vencedores. Não? Se ninguém tem nenhuma objeção, pode dar um ok na mensagem que apareceu aí no Zoom de vocês. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aqui é assim: o que é o preço de venda para vocês? Com licença, o preço de venda é o final. É o final. Já temos uma opinião. O preço de venda é o final. Cris, Preço de venda é o preço que o cliente vai pagar por determinado produto, em que nós já temos que ter incluído uma série de despesas nossas para fazer face às nossas despesas. exato. Mais respostas sobre o que é o preço de venda. Então, muito bem. É o ponto final que o cliente vai ter que pagar, né, para que possa cobrir nossos custos e despesas. Isso. O preço de venda será de ter também uma margem de lucro, não é? Boa, Ana. Tem que ter uma margem de lucro, porque a gente precisa. E também ordenados, eu penso que têm que estar incluídos para além dessa margem de lucro, não é? Ordenados. Ordenados Os salários. também. Ele pode estar dentro ou pode estar fora. Ok. A gente que decide como vai ser a nossa matriz de custos. Bem-vinda, Cíntia. Só me diz a tua área. Oi, bem-vinda. Eu trabalho com biscoitos decorados aí em Portugal. Boa. Hoje eu tô passando esse mês aqui no Brasil, mas no próximo mês eu estarei de volta. Então tá. Não está no sul, que não está com frio. O sul Não, tá... não, estou na Bahia. Bom. O sul está um frio danado. Por que Agora é eu... inverno. Agora é inverno. O nosso mês a gente nasceu no gelo, né? É. Eu faço aniversário para a semana dia 17. É tão engraçado agora fazer aniversário no calor, porque eu sempre fiz aniversário no frio. Mas, enfim. Pois é. Eu trouxe esse tema, preço de venda, porque o meu dia a dia, com os empreendedores vencedores e com tantos outros empreendedores e grupos que eu conheço, eu sei que é uma dor de cabeça para as pessoas conseguirem fazer. Eu, quando comecei a garimpar nesse tema, eu já tenho outras aulas dadas aqui, outros workshops dados aqui sobre preço de venda, que vocês podem pesquisar na internet, e sempre bato muito em que nós precisamos conhecer nossa matriz de custos. Mas na semana passada, eu pedi para algumas meninas que eu sei que já adquiriram planilhas de calcular preço de vendas e fiquei mesmo horrorizada com o que eu recebi. Uma era tão complexa, de tanta gestão, não é que estivesse errada, ela estava maravilhosamente bem feita, mas tem tanto detalhe que eu deixaria de fazer meus brigadeiros, minhas palhas italianas, só para ficar preenchendo a tal da planilha. E aí não me adianta. Quem me conhece sabe que eu sou prática. As coisas, tudo. Eu não sei se é porque eu trabalhei muito tempo como manager, a um nível abaixo da diretoria, e eu sempre disse que qualquer pessoa que precise dar mais que 3 cliques no computador para descobrir um resultado, ele não vai dar, ele prefere não saber o resultado. Ele chama o analista ou a secretária dele e vai perguntar quanto que aquilo dava. Então, nós não somos muito diferentes, nós não temos tempo a perder para fazer os cálculos e descobrir quanto que vai ser o nosso preço de venda. Nós precisamos de uma coisa simples para calcular o preço de venda. E nós temos essa coisa simples.
Basta ter um bloco e uma caneta ou um lápis. Porque eu duvido, vou dizer qual é a fórmula mirabolante que se usa para o preço de venda. Não quero mostrar isso aqui ainda. Olha, estou perdida aqui. Vamos lá, porque montei uma apresentação para vocês. Não sou muito disso, mas montei porque depois eu vou deixar ela como um e-book para quem quiser consultar mais tarde. Então, assim, a coisa que a gente mais pensa quando está ali com o preço de venda, como vou fazer o meu preço de venda, normalmente eu preciso pagar meus custos e quero uma margem. Para pagar os meus custos, não sei se vocês já viram, acho que tem pelas redes sociais alguém que diz assim: ah, eu quero levar aí essa garrafa d'água, dá para me fazer um agradinho, um descontinho? E ele diz: só um minutinho. Ô, transportador, pode diminuir o valor do frete, porque eu tenho um cliente querendo desconto? Não? Ah, tá bem. Ô, senhor que fabrica aí a garrafa, a embalagem de água, pode me dar um desconto, porque meu cliente quer um desconto? Não? Ah, tudo bem. Ô, senhor que produz a própria água, que põe dentro da embalagem, dá um desconto? Não. Ô, governo, me diminui aí um pouquinho a margem de imposto, que é para eu poder dar um desconto? Não. Ou seja, sobre os custos, nós temos pouca margem de negociação. A gente tem margem de negociação sobre o nosso lucro. Porque sobre os custos ele tem que ser muito justo. É claro que eu vou procurar a matéria-prima, o insumo, nos lugares mais, né, misteriosos, onde eu puder encontrar mais barato e com qualidade. Mas não consigo ir muito além disso. Então, a margem ideal é o que está pegando mais para a gente calcular o preço de venda. Dito isso, e esta pessoa fantástica, vocês estão vendo ali, né, cheia de números na volta, que não sabe qual é o melhor, qual vai ser certo, vem dizer para vocês que se vocês tiverem estas Andreia, questões, fale. não estás a partilhar a tela, não sei se é essa a ideia. Ou não. Não. Ah, ainda bem que vocês disseram que não estavam vendo a mulher cheia de números ali. Pois é isso, falaste Eu de uma fiquei mulher cheia de olhando. Sou eu, cheia de números, para tentar descobrir qual é a margem ideal. Obrigada por lembrar que eu não estava partilhando. Para tentar identificar qual é a margem ideal para eu começar a calcular esse meu preço. O que acontece para que eu consiga calcular um preço de venda? Vamos para a teoria e daqui a pouco chegamos na matemática, que eu sei que a matemática vocês se apavoram, mas o cálculo é muito simples. Para saber o preço de venda, eu preciso ter no que me agarrar. Se eu não tenho, Andréia, eu estou como a Ana, que está abrindo, está começando um projeto agora. Então, a Ana não sabe quais são as vendas dos últimos 3 meses. Quais são os preços e quantidade dos insumos, quais são os desperdícios, quanto eu quero obter de margem de lucro. Então, assim, se eu estou começando um negócio do zero, eu não sei. Mas muitas de nós não estamos começando um negócio do zero. E quando estamos começando um negócio do zero, nós podemos projetar esses valores. Mas, partindo do princípio que 95% de quem está aqui já tem um negócio em andamento, como é que eu vou fazer para descobrir quais as despesas e as vendas dos últimos 3 meses? Eu vou anotar. Se eu não anotei até agora, hoje é o dia de começar a anotar. Eu preciso saber as minhas despesas que devem ser, né, minimamente pagas com o meu produto. E eu aqui não estou dizendo para quem faz o brigadeiro que é o leite condensado, que é nada. É as despesas que estão em volta, e alguém me perguntou ainda há pouco, põe o salário ou não? Posso pôr o meu salário. Se eu puser o meu salário como despesas,
a minha margem vai ser menor. Se eu deixar meu salário fora, a minha margem vai ser maior e eu vou poder tirar do lucro, tá? Então, tanto faz o salário estar dentro ou estar fora. É uma estratégia que cada empreendedor decide. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso saber essas despesas assim, ó. Aqui eu trouxe alguns exemplos: água, esgoto, aluguel, comunicação, contabilidade, despesas administrativas, energia elétrica, licenças, impostos. Se eu preciso de material de higiene e limpeza, ora, se eu faço gastronomia, eu preciso lavar louça, eu preciso, né, então, de detergente, eu preciso de material de higiene e limpeza. Mesma coisa quem planta flores, quem alguma coisa tem. Se eu não tenho nada disso, porque eu dou aulas, olha, eu dou aulas, eu tenho que ter uma pessoa limpando a minha casa uma vez por semana. Então, para mim, é uma despesa aqui dentro, senão eu limpava a minha casa. Mas eu quero ganhar dinheiro dando aula, eu tenho que poder pagar uma pessoa que me ajuda. Então, manutenção de equipamentos. Ah, mas nunca tem nada de problema de manutenção de equipamentos. Pode ser que não dê. Então, tanto que muitos meses eu tenho zero, mas algumas vezes pode dar. Pode estragar a minha panela de fazer brigadeiro. Marketing e publicidade. Comecem a pensar nisso, porque tráfego pago também é importante. Não precisa pagar muito, mas precisa pagar alguma coisa. Eu aqui optei por colocar salários, seguros, software. Que software é esse, Andréia? Olha, o Instagram está aí cobrando, não sei se o Instagram ou seu WhatsApp, 59 cêntimos por ano. Eu tenho que pagar o Office, eu tenho que pagar o Zoom. Eu não sei se vocês pagam alguma aplicação, é um software. Transporte e logística, pelo menos aqui deveriam estar pagando o Office, tá? Para ter o Word, o Excel, tudo bonitinho. 99 euros por ano e você tem 6 licenças para usar com 6 pessoas juntas as licenças do Office. Não justifica não pagar isso. Transporte e logística, quando eu preciso sair para fazer entrega. Ou, se eu tenho que pagar as entregas, aí sim passa a ser maior. Mas não sei, vocês vão começar a chegar no final do dia e anotar o que gastaram, meninas. Por 2 grandes motivos. O primeiro motivo é que nós precisamos saber quais são os nossos gastos. O segundo motivo é quando a gente olha as coisas anotadas, a gente se dá conta que está gastando demais em algumas coisas e pode cortar. Então, se eu tenho um conselho para vocês hoje, comecem a anotar. Estamos em 10 de julho. Tenta fazer um review aí dos 10 dias, o que gastou, dos 9, o que gastou hoje, e começa a anotar todo dia. Do mesmo jeito, as suas vendas. Ora, vendi hoje uma dúzia de brigadeiro. Vou lá anotar quanto foi. A Andréia pediu 30 palhas italianas. Vou lá anotar quanto foi. Para quê? Para que chegue no final do mês e a gente tenha esta relação aqui, ó. As despesas que não são o supermercado para comprar os insumos da gastronomia, não são os vasos e a terra da Regina, não são os tecidos do que a Cris faz, a costura criativa lá e ecológica, não é o insumo do produto. São as despesas que estão à nossa volta. Aqui, todas as receitas. Um líquido é só para saber se está sobrando ou não, mas não é isso que é lucro, tá? Isso aqui é só líquido entre despesas. E esse percentual é o que nos interessa. Quanto que a despesa representa da receita? Aqui nesse meu caso, como se eu tivesse anotado o ano inteiro, ou se eu não tenho o ano inteiro, tá ótimo. Deixa eu tirar o segundo que tem aqui embaixo, coitado, que ficou grudado 2 vezes e eu não vi. Agora sim. Eu só tenho um mês, Andréia, eu só tenho 2 meses. Não faz mal, quanto mais meses você começar a ter, melhor, mas se tem um mês já está ótimo. Se desconfia do mês passado, quanto que gastou e quanto que recebeu,
Já faz essa anotação, mesmo que não seja certo, mesmo que seja aproximado. Por quê? Vejam aqui que eu estou dizendo. Nesta minha planilha de despesas, eu tenho, gastei 1.500 e ganhei 3.000. 50% foram despesas, contando o meu salário que eu quero tirar. No segundo mês aqui, gastei 1.400 e ganhei 3.200. 54 é a minha despesa. Terceiro mês que eu fiz as minhas anotações, 1.400 para 3.400. 57% é a minha despesa. Como eu já vi que ela não é sempre igual, eu vou fazer a soma do período que eu tiver, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vou dividir 4.400 da despesa por 9.600 e tenho 54% de tudo que eu faturo é uma despesa. Conseguiram perceber aqui que despesas que eu estou falando? Conseguem ver no seu negócio? Eu gostaria que cada uma de vocês desse um exemplo de uma despesa aí que ocorreu para vocês agora, que acontece no negócio de vocês. Aqui para a Suzana não é a tela e os diamantes, não é o produto, tá? É uma despesa que está associada ao teu negócio. Que despesa que tu... Oi, Barauna. Boa tarde, consegui entrar. Oi, Nayara, fala. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma maior dúvida em relação a isso. No caso dessa pergunta que você fez agora em relação às despesas, você quer dizer de um insumo que eu compro, no caso, para o meu caso, é a confeitaria? Não, o insumo não está aqui. Sim. Aqui está tudo que não é insumo. Aqui está o Uber para ir comprar o produto. Ah, sim, eu tive essa despesa essa semana. Ou tá o combustível do teu carro para ir buscar as coisas no supermercado. Ou a teleentrega, tá? Sim. Então, mas os teus insumos não estão aqui. Nesse momento, eu quero saber despesas que, para que o seu negócio funcione, elas existem, mas não são os produtos. A gente chama de custos indiretos, tá? Eu não quero trabalhar muito nomes, assim, conceitos na cabeça de vocês, quero mesmo fazer o pensar, ligar o penso da gente. Então, assim, eu pago 25 euros por mês para um contabilista fazer as minhas declarações de IVA, de segurança social. Assim, eu não ponho a mão na minha contabilidade, só faço meu IRS, porque como eu sou contabilista, se eu não fizer meu IRS, eu tenho que, né, cortar os pulsos, fazer alguma coisa. Então, como eu tenho que fazer IRS aqui, Imposto de Renda no Brasil, eu que domino essa parte. Mas o resto de toda a tributação, eu largo da mão no contabilista e pago 25 euros para ele. Esse 25 euros está aqui, é uma despesa. Trabalhe eu ou não naquele mês, os 25 euros têm que ser pago para o contabilista. Então, me digam, que despesa? Acabamos de ver uma que foi o Uber para ir buscar produtos, insumos. Que Foi a mais? gasolina para ir buscar a terra. Gasolina para ir buscar terra. Eletricidade. Eletricidade, ninguém trabalha no escuro. Eu tenho os envelopes para enviar as encomendas. Envelopes para enviar encomendas. Podem ser embalagens, pode estar dentro do custo, mas pode estar aqui também. Tá? Mas Eu assim, não tenho eletricidade, porque é só de dia mesmo. pois, mas tu tem água para caramba, Sim. né? Então, Uhum. assim, a embalagem, olha que bom que a Suzana trouxe isso. Gente, nós aqui estamos com custos associados, essas despesas são as despesas que eu tenho, se eu vender ou não vender, vai existir. O envelope só vai existir se tu vender. Porque eu tenho um estoque em casa, mas assim, eu que estoquei. Ele Eu não... também tenho. Sim, mas ele é um estoque meu, ele não entra no cálculo do custo. Aí foi um investimento que eu tive que fazer antes. Tá? Eu não posso colocar
todos os meus 100 envelopes para somar dentro, para fazer o preço de venda, porque senão eu estou encarecendo demais. Foi uma decisão minha não ter comprado 5 envelopes e ter comprado 50, tá? Então, envelope, só gasto se eu vender. Então, ele não está aqui, tá? Agora, está aqui... Esse caso Fala, mentira. Eu acabei de fazer uma compra agora quando estava a caminho de casa, no caso das marmitas de alumínio. Então, o que foi que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu não comprei a quantidade ideal para o mês, assim por dizer. Como eu peço pela internet, eu fiz uma quantidade 5 vezes maior, já para ter realmente esse estoque. Não tem problema, foi um investimento que tu fizeste. Mas aí, esse valor que eu gastei hoje, esse X valor, eu já coloco nessa planilha desse mês de julho? Não. Tu tem que ter uma sobra para investimentos no final do teu lucro. Porque isso foi um investimento, tu investiste num estoque. Sim. Tá? Não, ele não entra no custo. Por quê? Porque ele vai ser um consumível. Ele só realiza a despesa dele quando eu vender a marmita. Percebi. Percebeu? Mas o meu salário não é um consumível. O meu salário é meu salário, eu trabalhando ou não trabalhando. Tá? O marketing e publicidade. Eu vou impulsionar anúncios. Vendendo ou não vendendo, eu impulsionei anúncios. Ele não é um consumível. Entende? Ele não vai junto com o produto, ele não faz parte do produto no final. Tá? Então, ele fica fora. Depois que eu tenho esse controle dessas despesas e separei elas, o que são as minhas despesas, e comparei com o que eu vendi nos meses anteriores e vou começar a comparar daqui para frente. Isso tem que ser um pacto de sangue, assim, ó, cortar o pulsinho, passar no meu e vamos fazer um pacto de sangue que vamos controlar o que é despesa e o que é receita. A partir daí, nós vamos então para os nossos insumos de verdade. Eu aqui vou preparar um produto. O que eu fiz? Eu fui ao supermercado e fiz uma compra. Então, eu comprei um abacaxi que o quilo custa R$ 2,40. Não riam de mim as confeiteiras que eu não sei os preços de tudo, tá? Comprei açúcar refinado. Vejam que ele está assim, ó. Açúcar refinado, a unidade de medida é quilos. Quilo tem 1.000 miligramas. Custou 4 euros. Se eu separasse esse pacote de açúcar pelas miligramas, ou seja, 4 euros dividido por 1.000 miligramas, custa 0,004 cêntimos cada miligrama. Eu, num bolo, vou pôr 300, por exemplo. Então, eu vou saber que eu tenho que multiplicar 300 por 0,004. Essa parte do insumo é muito, muito importante. Que vocês saibam tudo que compõe o seu produto. Vou lá, comprei um pacote da bolacha Maria que vinha com 400 gramas. Gente, paguei 4 euros na bolacha Maria. Cada grama de bolacha Maria custa 1 cêntimo. Perceberam esse cálculo? Eu estou chegando na menor unidade possível. A farinha de trigo tem 1.000 miligramas, custou 3 euros. Cada miligrama de farinha é 0,003. É menos que 1 cêntimo. Mas eu não vou fazer nenhuma receita com 1 miligrama de farinha. Então, se eu vou ter que colocar 300, vou multiplicar 300 por esse número. Mas eu preciso chegar nos meus insumos, eu vou calcular o custo na menor unidade possível. Então, isso é importante. A manteiga sem sal, eu compro em pote de 200. No mês que vem, eu fui ao Macro e comprei um balde de 2 quilos. O
que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha tabela de insumos, ou lá no papelzinho de insumos de vocês, e vão trocar. Não é mais 200, é 2.000. E qual foi o preço dessa 2.000? Ah, foi 12 euros. Então, é 12 euros dividido por 2.000, vai diminuir bastante o meu custo, menor custo unitário possível do insumo. Tá? E eu, na verdade, vou dizer, para comprar papel higiênico no supermercado, eu faço esse cálculo. Eu paro na frente dos rolos de papel higiênico e vejo 8 rolos de 40 metros. Quanto custa cada rolo? 120 metros de papel higiênico. Está sendo vendido por 10 euros. 10 euros dividido por 320, quanto eu estou pagando por metro de papel higiênico? Vou do lado, no outro. Ah, são 10 rolos de 40 metros. São 400 metros. Custa 15. 15 dividido por 400 metros. Qual dos preços por metro está mais barato? E aí eu compro papel higiênico, desde que eles sejam comparáveis. Tá? Não vou também pegar uma lixa, né? Uma lima, e o outro folha dupla, folha tripla, com cheirinho, com picote, com não sei o quê. Não, tem que comparar coisas parecidas. Do mesmo jeito que eu vou lá, vou pegar a farinha de trigo, vou comparar a marca do Pingo Doce com a outra Branca de Neve. E ainda vou dar uma voltinha para ver quanto é a do Continente, quanto é a do Macro, quanto é de não sei quem. Mas, na hora de meter na minha receita, eu preciso saber o insumo, quanto tinha na embalagem do meu insumo. Aqui não tem leite condensado, não trouxe, mas, sei lá, o leite condensado tem 230 miligramas. Custou 6,90 euros. 6,90 dividido por 230 deu um preço por miligrama. Aí essa mulher é louca, ela quer que eu conte a gota. Né? Não, não quero conte a gota, quero que seja mesmo na última unidade. A partir disso, eu vou para a minha receita. Por favor, me ajudem se estiver errado meu doce. Depois vocês vão ter que adivinhar que doce é esse. Usei 240, ó, a quantidade que eu utilizo, de bolacha Maria, 240. De manteiga, 120. Leite de coco, 200 mililitros, tá? Isso aqui, na verdade, não é quilo e litros, é mililitros. Leite integral, 200. Açúcar refinado, 290. 4 unidades de ovos. Farinha de trigo, 20 miligramas. Nata, 140 miligramas. Abacaxi, era um abacaxi mais ou menos médio, deu 750. Fui por aqui 752 para brincar mais com vocês. E do coco ralado, vejam, o coco ralado, eu compro um saco de 100 miligramas a 5,29, custa 0,529. O coco ralado eu usei 20. Então, 20 que multiplica o 0,0529 me diz, nesta receita só de coco ralado, eu gastei 1,06 €, né, aproximadamente, porque 1,058. Então, aqui eu estou pegando o saco de terra da Regina, que são 50 litros de terra adubada. O preço é 5 euros. 5 euros dividido... 6 e tal. Hã? É 6 e tal. Depende de onde compra. 6 e tal, dividido por 5.000, porque é mililitros, por incrível que pareça, que terra não é gramas. Então, eu tenho um preço por mililitros. Coloquei num vasinho. Quanto foi? Eu vou ter um medidor para colocar no vasinho, para saber que eu usei 15. E aí vai ser 15 vezes aquele número bem pequenininho que a gente fez a divisão. Quando a gente começa a olhar isso, a gente vê que está gastando um bocado aqui, ó. Bolacha Maria, que era cara pra caramba. 240 gramas. Era 1 cêntimo cada grama. Estou gastando 2,40. Manteiga, 120 miligramas. Eram 3 cêntimos cada miligrama. Estou gastando 3,90. Gente,
Se nada disso desse para calcular o preço de venda, só para olhar para essa tabela, para esse nosso cálculo, já nos dá uma coisa interessante, né? Do tipo, putz, mas eu estou gastando muito de manteiga para fazer esse doce. Ou a minha manteiga está muito cara, ou eu errei na quantidade de manteiga. A receita tem que estar com essa quantidade muito certinha, tá? E consigo meter o olho já para começar a ver o que está muito caro. Esse custo unitário é aquele que nós falamos. Cadê a manteiga aqui, ó? Manteiga, um pote de 200 gramas está R$ 6,50. Custou 3 cêntimos, 3,25 cêntimos, cada grama de manteiga. Eu usei de manteiga 120 a 0,0325, gastei R$ 3,90 de manteiga nessa receita. Agora que eu já sei todos os itens que foi na minha receita e quanto foi o custo, eu somo. Gente, para fazer esse meu doce, eu gastei 20,18 €. Que doce é esse? Deve ser um bolo, né? Tem farinha, tem. Não, tem bem pouquinha farinha, tem 20 miligramas de farinha. Ah, Temos que saber para quantas pessoas é que dá este doce. Isso, na verdade, assim, a gente, por exemplo, quando vai fazer, outro dia a gente fez o da Natalina, né? A Natalina, quando vai fazer churros, ela faz a porção, o rendimento para 100 churros, para 300 churros, mini churros, né? Então, a gente sabe que aquilo ali está calculando para uma porção de 300, que depois ela vai vender fracionado a 10 churros em cada pacotinho, por exemplo. Então, se é 300, ela estava fazendo 30 porções, tá? E aí vou pegar os 20 € e dividir por 30. Mas esse aqui, por acaso, é um banoffee, que eu não conhecia com abacaxi, conhecia com banana. E esse banoffee dá uma quantidade só. No meu exemplo. Pode ser que ele desse mais. Agora, nesse momento, o que a gente já sabe até agora? Nós sabemos quanto é o percentual daquelas despesas que não são consumíveis com o produto, que são os custos fixos. Seja lá ou não a venda, ele aconteceu. Estando ou não a venda de cactos, a Regina teve que molhar todo o horto dela. uhum. Então, a conta de água dela tem que estar naquelas despesas. Ok? Ela precisa do telefone para falar com todo mundo, para mandar mensagem, para fazer, mesmo que não sejam propagandas pagas. A conta da internet dela está lá dentro do custo das despesas, custos fixos, que são os custos, mesmo que eles variem do mês para o outro, a água vai variar do mês para o outro, mas a gente chama de custo fixo, por isso eu estou chamando de despesa em geral. A internet é o mesmo preço. Hã? A internet é sempre o mesmo preço. Sempre o mesmo preço, mas a água varia. A água varia. Assim, nós temos, mas os dois são despesas que eu preciso pagar e que eu vou pegar essa despesa dividido pela receita e tenho o meu primeiro percentual. Então, eu já sei um percentual, que é das minhas despesas. Segundo percentual que a gente conhece, todos nós aqui temos esse percentual. Se chama quebra. O que é a quebra? É aquele restinho que ficou dentro da lata do leite condensado. É eu dando aula até às 13h15, a 1h15, e fico até 1h30, 1h45 com os meus alunos. Eu tenho uma quebra, né, de aí uns 30 minutos que eu perdi.
Não está no custo que eu mandei quando eu dei o orçamento da formação. A Regina vai colocar terra num vaso, derrama um pouco de terra pelos outros lados, tem uma queda. A Cris tem os produtos ecológicos dela, ela tem um lance que lava roupa, vai na máquina e é ecológico, não polui, não sei o quê. Ela, de vez em quando, dá disso para as pessoas provarem, experimentarem nas suas máquinas para ver se vai limpar bem a roupa. Não é bem uma quebra, é uma bonificação, mas posso contar como quebra. Ou seja, é um produto que eu não utilizei. A Suzana vai numa feira minha e oferece uma tela para fazer um brinde, fazer um sorteio. É uma quebra, não foi uma tela vendida. Então, tudo que some do meu estoque sem ter sido vendido é uma quebra. E eu estimo aqui que a gente quebra em torno de 2%. Uma padaria de supermercado, a quebra da padaria e confeitaria é de 2,5%. Se passar de 2,5%, mais do que 2 meses consecutivos, o confeiteiro, ó, vai para a rua. Então, nós não podemos quebrar muito, controlem suas quebras. Quando lança lá aquela farinhazinha para pôr a massa e vai não sei o que, e bater e fazer, esta farinhazinha é uma quebra. Tá? Aqui eu tirei aqueles 50 e poucos de despesa, que estava muito alto, fui lá e regulei mais uns salários menores, coisa e tal, e estou dizendo que a minha despesa sobre as receitas foi de 40%. E que eu quero ganhar uma margem de 15%. Então, nós descobrimos as 3 coisas. A quebra, a gente não tem certeza, mas vai dar um chute aqui nesses 2%. As despesas, olhei meus últimos 3 meses, as despesas dividido pelas vendas, deu 40%. E a minha margem, eu queria muito ter 15%. Nós sabemos mais algum percentual além disso? Percentual de quebra, percentual de despesa, a margem que eu quero ganhar e já sei o dinheiro dos insumos, né? Foi lá os 21 euros. Vocês conseguem pensar em algum outro percentual que a gente tem aqui no nosso preço de venda? Impostos? Impostos, normalmente o imposto já está aqui dentro desse 40%. Tá? Porque ele não é bem 23%. Por exemplo, o IVA, nós temos créditos e débitos do IVA, né? Quando compramos, nos debitamos, quando vendemos, debitamos. Então, não dá bem 23%. Se a gente colocar os impostos que paga na linha das despesas, está dentro dos 40%. Gente, se vocês me disseram ainda há pouco assim, o preço de venda é tal que consiga cobrir os meus insumos e minhas despesas e ainda me sobrar alguma coisa, esse preço de venda, então, não é o 100%? A venda é o meu 100%. É dela que eu tenho que tirar todas as minhas despesas. Então, Déa, essa é a minha dúvida. Ah, Porque eu não sei se eu faço algo de errado ou se de fato é porque eu iniciei há pouco tempo. Ou seja, todo o dinheiro do meu lucro, eu sempre saio comprando mais produtos, mais coisas novas, saio investindo em mais equipamentos. Então, hoje eu digo a você, eu não consigo ver um lucro tipo assim, eu vou tirar um salário para mim. Não. Eu posso dizer assim, hoje eu vou tirar um dinheiro e pagar uma conta de luz? Posso dizer isso. Mas sim. dizer que eu consigo ter uma margem de lucro, não. Porque, tipo, a venda que eu fiz durante essa semana, de segunda até hoje, já foi meia parte do que eu peguei para poder investir em novos materiais que eu fiz a compra hoje, percebe? Tá, mas porque tu compraste novos insumos. Isso. Aí eu também não sei se isso de fato é errado, correto. Não, tá certo, porque quem tem que financiar o teu negócio é teu próprio negócio.
Não pode tirar dinheiro da tua poupança e nem tirar dinheiro das outras fontes de renda de casa para financiar o teu negócio. O que acontece aí é que tu está pegando uma parcela do teu lucro e está reinvestindo. Sim. Tá certo isso? Na realidade, acaba no início não tendo lucro, por quê? Porque eu estou reinvestindo e, além disso, eu estou investindo em coisas novas. Exatamente. Então, perguntando se eu estou fazendo algo de errado ou não, mas pela sua fala, o que você falou agora, eu consigo assim ter uma noção que eu acho que não está tão errado assim, né? Não está tão errado. O que acontece, eu aqui estou indo numa demonstração de resultado só até o lucro, tá? Mas Sim. a gente teria que colocar mais uma linha nessa tua demonstração de resultado, chamada reinvestimento, ou próprio investimento. E aí tu vai diminuir do lucro o que tu está investindo, para ver então o que sobra efetivamente. Tá? Percebi. Porque esses investimentos, quer dizer, não adianta, eu não posso começar a fazer coisas se eu não comprar pelo menos 3 panelas boas, grandes, que eu possa cozinhar. Né? Eu preciso de ter, sei lá, 2 formas boas para poder fazer as massas de pão, de bolo. Eu preciso ter 2 colheres de silicone para mexer nas coisas. Eu preciso ter um Salazar, que é o nosso pão duro, para raspar essas coisas. Todos esses equipamentos eu comecei comprando lá. Tá? A gente tem um outro módulo antes desse, que é análise de investimentos. E a gente faz uma projeção para ver em quanto tempo o que eu investi vai retornar. Mas a gente pode ver também, depois, enquanto está fazendo, andando o negócio, colocar uma linha na nossa demonstração de resultado, o que eu estou investindo, o que eu estou reinvestindo, para saber se está sobrando mesmo alguma coisa ou se eu estou pondo a mais. Mas está certíssimo. Tu tirar do teu negócio para o próprio negócio, tá certo. Complica Ficando no zero, né? De vez em quando. Como? Mesmo ficando no zero, de vez em quando. Mesmo ficando. Isso se chama ponto de equilíbrio, quando a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme. O problema é quando está no negativo. Ok. Vai lá e pede quinhentãos para o marido, ou para a mãe, ou para a tia, ou para uma amiga, porque precisa pagar o gás, ou pagar alguma coisa, pagar a luz. Aí tem problema. Verdade. Tá? Quando deixa de ser o capital próprio, quando passa a ser capital de terceiro. Eu tenho feito muito isso. Hã? Eu tenho feito muito isso. A maior parte do dinheiro que eu ganhei, eu reinvesti e consegui colocar meu negócio para andar. Aí agora eu tenho que organizar, não tem mais a necessidade de fazer isso a todo momento, e agora tem que fazer lucrar. Isso, agora está na hora de começar a ver o dinheiro. Porque realmente, no começo, a gente tem que estar investindo, é muito difícil para conseguir ver o retorno. Tá? E mesmo assim, a gente nunca vai poder sacar o lucro inteiro da empresa. Por quê? Porque eu preciso fazer compras. Eu preciso, inclusive, fazer compras de oportunidade. Se a Regina, que cuida, que tem um horto, agora eu passei para ela um site de plantas da Espanha. Se ela começa a ver naquele site, de repente vê que uma Bongaville que custa 10 euros uma muda por aqui, ela viu por 6, ela manda vir 20 da Espanha, porque ela vende muita Bongaville e ela vai fazer um investimento de estoque. A mesma coisa das marmitas ainda há pouco. Não é ruim comprar, só que eu tenho que saber que eu tenho que ter esse dinheiro para ter o líquido, né? Eu nunca posso ir buscar do capital de terceiro. Voltando ao preço de venda só, que todo mundo concorda comigo que a venda é 100%, é o que eu tenho para tirar, pagar os insumos, pagar as despesas, cobrir as quebras e ainda sobrar um lucro. Aí eu vou mostrar para vocês agora qual é o único cálculo matemático que a gente usa dentro da formação de preço. E vocês vão rir assim que meu computador resolver abrir. Vocês lembram que a professora de matemática dizia assim para vocês, ó, 200 é 100%. Alguma coisa
é 20%. O que a gente fazia nesse cálculo matemático? X é igual a 200 que multiplica os 20%. Todo mundo concorda que 20%, o que está por dentro dele é 0,20, né? Por isso que diz porcento. É aquele número que aparece dividido por 100. Então, dividido por 100, porque a gente fazia assim, né? Multiplicava em x. Na verdade, é assim. Deixa eu até fazer mais bonito. A gente multiplica em x para fazer a regra de 3, vezes 1, que 1 é 100%. Então, isso é igual a isso. Era a multiplicação em x, que a professora dizia. Significa que agora eu vou isolar o x. 200 que multiplica 0,20 que divide por 1. X, então, é quanto? 40. E eu sei que vocês já tinham feito isso matematicamente assim na cabeça de vocês. Se 200 eu quero saber quanto é 20%, 10% era 20, 20% é 40, né? A gente costuma fazer esses cálculos de cabeça, assim, bem rápido. Aí, se a professora vier e disser para vocês assim, 2.438 é 100%, X é 16,5%. Ai, agora eu já não sei mais calcular. Sabe sim, porque não é para calcular de cabeça. É para fazer x vezes 1, que é o 100%, é igual a 2.438, que multiplica o 0,165. X é igual aquilo lá dividido por 1. Tá? Vou colocar isso no meu Excel, porque para mim é muito difícil fazer de cabeça. Tem muito espaço aqui para o coitado. Olha, 402,27. Então, o x é igual a 402,27. É só isso que eu vou cobrar de vocês para poderem calcular o preço de venda. Na verdade, vocês já fizeram uma coisa dessas parecida. Quando eu disse para vocês a despesa foi 1.400 e a venda foi 3.200. Quando a gente pegou 1.400 e dividiu por 3.200, o que a gente quis dizer assim, ó, isso aqui é 100% e isso aqui eu não sei x% que é. E a gente fez o joguinho do x, ó. X que multiplica 3.200 é igual a 1 que multiplica 1.400. E a gente foi lá e isolou. X é igual a 1 que multiplica 1.400, todo mundo concorda que isso é 1.400, né? Dividido por 3.200. E nós chegamos a um percentual, foi? – 44%. Só que assim, a gente fez direto, né? A gente não pensou na regra de 3. A gente pensou, divide a despesa pela venda. Isso também era uma regra de 3. E agora, o que nós vamos fazer para saber o nosso preço de venda?
Se nós concordamos que a venda é o 100%, e que nós queremos, a venda é 100%, a quebra é 2%, a despesa é 40%, e a minha margem é 15%, eu pego o 100 menos o 2, menos o 40, menos o 15. Eu digo que falta 43% para fechar esse meu cálculo. Porque eu quero 100%, diminui 2, diminui 40, diminui alguma coisa e sobra 15. O que é isso? 100 menos os 2, menos os 40, menos o 15 que eu quero que sobre, é 43%. Tranquilo aqui? Sabem de onde veio esse 40? Da despesa dividido pela venda. O 2, eu chutei que a gente quebra mais ou menos 2%. E eu quero muito ganhar 15% de margem, mesmo já tendo me tirado meu salário de lá. Minha próxima coisa, 43 que eu encontrei é o meu markup. O nome parece chique, mas não é. É simples. Na minha regra de 3, agora eu sei que alguma coisa em euros é o 100%. Ou seja, a minha venda eu não sei quanto é. Os 20 com 18, eu acho que era que eu tinha chegado nos meus insumos, ó. 20 com 18 euros são os meus 43%. Como é que a gente vai calcular o preço de venda? X que multiplica, X euros, que multiplicam 0,43 é igual a 20,18 euros, que multiplica 1, porque 100% é 1. X euros é igual a quê? 20,18 euros dividido. Passei esse aqui que estava multiplicando para o outro lado, divido, né? 0,43. X euros são quanto? Lá vou eu fazer isso no meu Excel, tá? 20,18 em dinheiro, 43 em percentual. 20 que divide o 43, meu preço de venda é 46,93 €. Esse é meu preço de venda. O que eu fiz aqui, gente? O insumo é 43, a venda é 100%. 20 com 18 é 43, a venda é 100. Deixa eu ver se eu não menti. Não, não menti, ó. 46 com 92 centavos a mais ou a menos, é porque eu não estou trabalhando todas as casas decimais. Eu só usei uma regra de 3. Olha, até agora, o que a gente fez? Anotamos todas as despesas e anotamos todas as vendas. Em outro lugar, anotamos os investimentos em estoque, tá? As despesas são aquelas que acontecem eu vendendo ou não. O que vai ser consumido a cada venda não é estoque, não é despesa, é investimento. Assim como coisas que eu vou comprar uma vez só para usar por um longo tempo, é investimento. Eu não posso colocar nas minhas despesas um computador novo para dar aula. Ele é um investimento. Tem que se pagar ao longo de 1 ano de aulas, eu tenho que conseguir pagar esse computador e sobrar dinheiro para mim. Se eu disser que eu comprei um computador e num mês de aula eu vou pagar o computador e tirar salário para mim, eu vou ter que trabalhar 48 horas por dia. Tá? Então, existem coisas que são investimentos, assim como o próprio estoque. Então, primeira coisa, anotamos todas as despesas que existem, vendendo ou não.
separamos num cantinho os investimentos e os estoques. Anotamos todas as vendas. Dividimos despesa pela venda e achamos um percentual. Então, toda venda que eu fizer, mais ou menos 40% é despesa. Chutei uma quebra, 2, e disse lindamente que eu queria ganhar 15% de lucro. A partir disso, 100% da venda, menos 2, menos 40 da despesa e menos 15 da minha margem, eu tenho 43 aí que eu não sei o que é. 43 são os insumos. E aí eu vou para a regra de 3. Valor dos insumos, que daí foi aquela tabela danada lá para fazer eles, é 43%. O preço da venda é 100. Apliquei aquela regra de 3 simples que a gente aprendeu na 5ª série primária e descobri. Vamos ver se é verdade? Vejam, eu estou dizendo que se eu vender aquilo por R$ 46,92, que é o 100%, R$ 46,92, quando eu aplico 2%, é 94 cêntimos. Minha quebra é de 94. 46,92, quando eu aplico os 40%, dá uma despesa de 18 euros. Os insumos eu já sabia que eram 20%, a minha margem é de 7. Se eu pegar cada um desses números e dividir pela base, que é o 100%, eu vou ter lá, ó, 94 dividido por 46 é 2. 18 dividido por 46 é 40. 20 dividido por 46 é aquele 43 que a gente tinha achado. O que me sobra de dinheiro? Sobrou 7. 7 dividido por 46 é 15%. Agora, vamos para outra questão. 46,92, eu consigo colocar esse produto no mercado? Não, Andréia, o produto no mercado só consigo colocar por no máximo 40. O que eu vou conseguir mexer aqui, gente? Ou eu vou tentar baixar o preço dos insumos, aquela manteiga estava o zóio da cara, Tem que baixar o preço dos insumos. ou se eu não conseguir baixar o preço dos insumos, eu tenho que baixar a minha margem, que não vai poder chegar a ser 15%. Mas se eu tiver que trabalhar com uma margem de 5%, por exemplo, gente, 10% seria 4,60. 5% é 2,30. Eu não quero fazer esse doce para ganhar 2 euros. Então, Tem o calcular meu trabalho. antes de ir para as panelas, calcular o preço de venda antes de ir para aumentar mais um canteiro no horto, calcular o preço de venda antes de investir e fazer mais produtos ecológicos, também é um ponto de decisão se eu vou fazer esse produto ou não. E se eu tenho 5, 6 produtos diferentes e começo a analisar eles, eu consigo decidir em qual que eu vou investir mais. Isso também é importante. Mas notem que nas nossas teorias aqui, nós passamos por anotar despesas e receitas, dividir a despesa pela receita, guardar esse percentual, fazer um controle dos insumos e das receitas, que é o mais importante de tudo, e aplicar a regra de 3. Nós não fomos longe disso. E isso nos dá a certeza absoluta de como que está andando a nossa coisa. Eu não sei quem estava falando, eu acho que era a Nayara que estava falando sobre os investimentos, mas teve mais alguém também, a Cíntia, eu acho que falou sobre os investimentos. O que acontece, gente? Isso aqui se chama demonstração de resultado. Eu estou fazendo de um produto só para comprovar que a gente ganha os 15%. Mas isso aqui é muito importante que no final do mês vocês façam de todos os produtos de vocês e da soma deles. Quantos eu vendi? Eu vendi 10 desse produto.
Ora, foi 469 euros. Eu tive 9 euros de quebra. Despesa, 40% daquilo lá vai me dar um valor. Os insumos, eu sei porque eu calculei, vou meter aqui o valor. E vai me dar uma margem. Depois desta margem, eu vou colocar aqui valores de reinvestimento. Quanto que eu gastei esse mês para comprar um estoque, uma compra de oportunidade, quanto que eu gastei para comprar, para renovar minhas panelas ou para comprar panela nova. E aí vou ter embaixo mesmo o lucro líquido, tá? Porque isso aqui também é uma demonstração de resultados. Dúvidas cruéis agora de vocês? Daí é assim, por exemplo, ali onde você meteu, eu, por exemplo, quando comecei a fazer os churros, eu comprava o doce de leite, por exemplo, já vinha pronto. Eu achava aquilo muito caro. Eu comecei eu mesma a fazer o doce de leite. Perfeito. O Kit Kat também era a mesma coisa. Então eu mudei, eu meti, em vez de Kit Kat, comecei a fazer o brigadeiro. Eu vi que eu a fazer os produtos saía mais barato. Aí nos preços eu diminui os preços, porque com os outros vendia aquilo mais caro. Eu não tinha muita venda, algumas. Sim. Fazendo eu as receitas, o produto saiu-me mais barato, mais Seria em mais conta. barato. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Gente, isso aqui é só a carinha da Obrigada, planilha que eu estou obrigada. montando, tá? Não sei se todas vocês já sabem, na semana que vem eu tenho uma formação. Deixa eu ver se eu acho aqui, para não dizer os dias errados, que depois a Regina fica me dizendo: tu disse que é um dia e acontece as coisas tudo em outro. A Regina é o meu grilo falante, é quem me lembra sempre das coisas que eu divulgo errado. Olha, na semana que vem, 15, 16 e 18, porque 17 é meu aniversário, eu não vou dar aula. Uhum. Então, 15, 16 e 18, das 19 às 21 horas, eu vou fazer uma formação de um curso sobre cálculo de preço de venda. Vamos repassar de novo esses cálculos e vou ceder para quem estiver nesse curso esta planilha que eu fiz, que eu disse para vocês. Eu estou trabalhando ela, ainda estou montando, para ser o mais simples possível para vocês preencherem. Imagina aqui, ó, eu tenho essa planilha, eu estou com muita coisa de produto aqui. Tenho adesivo, água, amido. Ó, adesivo faz parte do quê? Das embalagens, quase, né? Terminei de fazer, coloquei no saquinho, pus um adesivo. É unidade. Eu compro 100 a 25 euros, eu tenho que acrescentar como insumo 25 cêntimos em cada coisa. É o envelope da Suzana, tá? E aqui, vamos dizer, por exemplo, a Natalina disse, eu agora faço o que era? Era o doce de leite, né? Doce de leite. O que vai no doce de leite? Vai, olha, eu não sei bem, mas eu assim acho que é o leite, o açúcar, uma pitada de bicarbonato. Não sei se vai, se não vai, mas... Não, eu não meto nada, eu não meto. Só apanho o leite e cozo, meto a cozer e faço o brigadeiro. Os churros. Os churros não, o doce de leite. Tá, vai açúcar, porque tem que ter açúcar naquilo. Ou vai leite condensado. Não, é o leite condensado pouco que eu compro. Tá, mas a gente pode fazer o leite condensado em casa também. Se for. Aí não sei, nunca Mas testei. enfim, mas vamos dizer que aqui, ó, para poder fazer a receita de fazer o doce de leite, ia mais um bicarbonato. Até por acaso já tem bicarbonato de sódio. Deixa eu ver o que pode não ter. Anis estrelado. Só nós vamos ter doce de leite com gosto de anis estrelado, tá? Ó, anis estrelado. Vem, se coloca na planilha, vou dizer como é que eu compro. Eu compro embalagenzinhas que vem 10 gramas e custa 1,20 uma embalagem de anis. Então, cada vez que eu uso, tem lá 12 cêntimos. Se eu usar 12 cêntimos. uma grama das 10 gramas. Aí venho aqui na minha receita. Vou colocar o anis estrelado.
Tá? Na verdade, aqui ele vai buscar lá, ó, o nome dos produtos. Eu aqui me esqueci de dar o Enter antes e já podia ter buscado o anis direto aqui, ó. E aí ele já me diz, é por quilo quanto custa o quilo. E eu vou dizer, eu ponho 0,5, eu nem chego a colocar 1 grama. Ó, já sei que tem que melhorar isso aqui. E ele vai calcular mais aqui o custo do anis estrelado. Então, se eu, para fazer um churros, vou fazer o insumo do próprio churros, em vez de eu ter aqui um doce de leite nas minhas receitas aqui, ó, nos meus ingredientes, e tenho, ó, doce de leite, posso até ter o doce de leite para usar em outra coisa, mas naqueles churros eu sei que eu vou usar, em vez de doce de leite, eu vou aumentar 2 litros de leite condensado e... Não, 2 litros de leite condensado e 2 litros de leite, sei eu. Olha, eu estou precisando começar a aprender a fazer outras receitas para poder ensinar vocês. Né? Mas, assim, eu vou colocar aqui também os insumos que fazem parte do, digamos, um pré-insumo do insumo produto churros. Vai ficar todo junto, tá tudo dentro da mesma receita. A menos que tu faça, mas Andréia, eu faço uma porção de doce de leite e eu divido. Uma parte vai para os churros, outra parte vai para o pão de mel e a outra parte vai para misturar nos brigadeiros. Aí a gente tem que ver como tratar diferente para poder colocar a cada receita a sua quantidade. Mas, a princípio, o que acontece aqui nessa planilha? Deixa eu limpar isso aqui que nós fizemos durante a aula. Vocês metem os insumos aqui, com aquele cuidado. Como ele mede, quanto vem por embalagem, o preço na embalagem, e ele calcula qual é a menor quantidade possível. Depois aqui, eu vou dizer na minha receita tudo o que eu uso. Então, aqui, por exemplo, ó, dei um tab, já venho aqui e ele me diz o que são os produtos que tu usa. Aqui eu vou pôr um pouquinho de amido de milho. Eu vou pôr o quê? 2 colheres são 20 gramas. Ó, pôs mais 43 cêntimos. Está lá aumentando, ó. O que ele fez agora? Ele fez aquele cálculo que nós acabamos de fazer, ó. 2% de quebra, 40% de despesas gerais, 15% é a margem que eu gostaria. O que ele fez? Tá aqui, ó. A meu 100% menos os percentuais que eu tenho, tá me faltando 43. Significa que 43, por aquela regra de 3 simples, 100% é a venda, 43% foi os 20 com 68, que está aqui, ó, todos os meus insumos. Como é que eu vou fazer? Como é que ele chegou aqui para descobrir o preço de venda, ó? Ele fez 20 vezes 100 dividido pelos 43. E chegou que o preço de venda era 48,08. Está aqui a planilha aplicando o mesmo cálculo que nós acabamos de fazer na mão, tá? Se eu tivesse embalagem, eu colocaria aqui a embalagem. Nesse momento, estou trabalhando sem ela. Estou dizendo que esse doce rende uma quantidade só. Se eu dissesse, por exemplo, acho que foi a Manuela que perguntou, mas tem que ver para quantas pessoas serves, né? Ou quantas quantidades. Se fosse 5 quantidades, olha o que ele faz. Eu fiz... Opa, não é naquilo. É aqui. 5 quantidades, ó, o rendimento. E ele vai me dizer, aquilo tudo que tu usaste de ingrediente, que deu 48 euros, se vai render 5 porções, cada porção, o preço de venda é 9,62. Tá? Eu aqui, só para deixar grosso modo, deixei que era o meu rendimento. E aqui do lado é o cálculo para mostrar que está certo. Ó. Se eu quero ganhar 15% de margem, o preço de venda veio daqui, ó, 48. O insumo veio da soma de todos os insumos que está aqui, 20 com 68. A quebra, 2% sobre os 48, dá 96. Despesa geral, esse 40 vezes os 19, vezes os 48, dá 19. Soma tudo isso, me sobrou dinheiro, 7 com 21.
15%. O que eu posso fazer? Olha, agora eu estou aqui olhando para minha coisinha e estou vendo mesmo, olha, muito cara tá a minha manteiga. Vou lá olhar na minha manteiga, fui, ó, vou procurar manteiga. Fui no macro. Sei lá, quem é que compra manteiga de vocês aí? Me digam o preço de manteiga, que eu acho que isso aqui está muito caro. Manteiga é 2 euros e alguma coisa, depende dela, e é 250 gramas. Então, vou lá, Eu ó, compro 200... 4,99 de 1 quilo. Da Um Ah, macro, compra grande, né? de grande de 5 quilos, fica 11,80. 25 Não. quilos, Ah, 11,8. Isso? 5 quilos. Ó, Dani, 25 a 5 quilos. Deve ser 5. É, deve ser 5. 25 tu nem consegue carregar. Olha, mas vem, vamos lá ver. Não mudou muito, hein? Foram Deve dos ser da 25, é um Regina. balde grande, 250 por 2,30, mais ou menos. mais ou menos. é de 5 quilos. 5 quilos fica 11,80. Manteiga, 5 quilos. Olha, dá 0,0236. E que isso aqui não tá. Ah, porque eu estou mexendo na manteiga com sal. Vamos passar o mesmo preço para sem sal, agora sim. Olha, vejam, diminuí enormemente o preço da minha manteiga, que a manteiga estava absurda. Sim, estava um absurdo. Estava um absurdo. Olha, meu preço de venda já caiu daqueles 48 para 39. E o açúcar também não é 4 euros o quilo. Eu fui chutando a minha planilha, eu não sei fazer isso. É Eu sei. 1,40, 1,50 e pouco, depende. O Vamos quilo. lá, vamos arrumar o açúcar. 1 quilo custa quanto? 1,46, 49, 1,50, Ah, e do depende. mascavo há de ser 2 euros no Ah, máximo. esse é 2,30. Ó, também já O mascavo é diminuí. bem mais caro. Veja, já estou em 37. A nata deve ser outra coisa que deve estar caríssima aqui para mim, ó. Deixa eu ver quanto é que tá. A nata é 76, 75, das mais baratas. Quantas gramas? Depende, a culinária é 200 gramas. 200 Mas gramas. também tem de meio quilo. Eu não sei o que a Tá. Natália compra. O que tu compra, Natália, de nata? Pego os pacotes pequenos, porque às vezes vou fazendo o cálculo, sai mais caro os grandes. Tá mais caro. Tu faz que nem eu faço com papel higiênico, sempre. Tem que fazer isso mesmo, o quanto sai por grama. Então vamos lá, vou colocar aqui um pacote de 250, que é esse pequenininho. A nata é 200 gramas. 200 gramas, 35 cêntimos. E qual é que é o preço? 75, 79, depende. Olha. Olha que a minha receita já está em 30 euros. Já diminuiu, né? Já diminuiu. E agora, se eu posso vender isso a mais do que 30 euros, o que E eu o vou leite fazer? também não é tudo isso. Parem de brigar com meus preços. Mas tu perguntaste. Não, tá certo. É para a gente tornar mais realista possível. Leite integral, claro que não custa 4 euros. Um leite está o quê? 1,90, 1,80? Eu compro a 99. Quanto? 99, o leite integral. 99. Olha que a minha receita já está em 29 euros. O que eu posso fazer aqui se eu estou achando que a já... margem de lucro fica maior. Eu posso aumentar minha margem de lucro, já que meus insumos estão em 12. Olha, se eu disser que eu quero ganhar 25%, o que ele faz? Vejam que o cálculo ele já faz agora, ó. Uhum. Tem menos 2, menos 40. Até vou pôr 23 aqui para ficar mais fácil da gente calcular. Ó. 23, 24, 25, com 40, 65. Então, o markup é 100 menos 65, 35. 35. Os insumos foram 12. 12 dividido pelos 35% vai me dar um preço de 35,78. Ah, mas o mercado não consegue absorver isso. Bom, já cheguei nos preços justos que eu tinha dos insumos. Vou ter que diminuir minha margem. 18, 17,
16. Ó, 16,5. Aqui é bom deixar com mais uma casa decimal. Ó, 16,5, não, 16,3, 16,2. Agora sim, fiquei abaixo dos 30 euros, estou melhor que o mercado. O mercado vende a 32. Sei lá. Mas entende? Aqui, e outra coisa que eu vi nas planilhas foi assim, ó. Informação geral, quebra 5%, tenho 40, tenho 10 de despesa e quero tanto de margem de lucro. Eu prefiro deixar produto a produto, apesar de que a despesa geral não deveria mudar. Então, despesa geral eu posso ter num lugar só e, conforme os meses a minha despesa vai aumentando ou diminuindo, eu vou trabalhar aqui, ó, 30. Então, quando vocês receberem isso aqui vai estar ligado lá nesses 30%. Mas a quebra e a margem de lucro, eu acho que tem que trabalhar produto a produto. Porque pode ter produto que quebra mais, produto que quebra menos. Produto que eu consigo ir mais da margem, produto que eu consigo ir menos da margem. E aí, aqui é o para ver se mesmo o meu cálculo está certo. Olha, realmente, se eu vender 50, olha, se eu vender 50, me sobra 195 euros. Quanto que é 195 euros de toda essa venda? 16,2. Não pode mudar. A margem que eu esperava ganhar aqui tem que ser a que eu ganho aqui no final. Nada mais é do que Andréa, lucro dividido pela venda. Fale. o tempo de produção da receita, o tempo de produção do produto entra em que local nessa planilha? Assim, ó, como eu estou tirando salário dentro da despesa, eu não estou colocando tempo de produção. Eu estou colocando, porque é muito difícil de tu colocar, por exemplo, eu quero ganhar 10 euros a hora e eu levo para produzir isso 2 horas e meia. Então, quero ter aqui isso. Se eu quisesse fazer isso, eu posso usar isso como mais um insumo aqui, ó. Hum, Venho aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu dou um tab e ele abre mais uma linha. Mão de obra. É unidade. Qual a unidade? De 1 hora. Posso pôr 60 minutos, ó. Para 60 minutos, eu quero ganhar 10 euros. E aí eu venho aqui na minha receita, vou lá embaixo, ó, e busco mão de obra. Mão de obra. 6, 12, eu levo 150 minutos. 150 minutos a 16, eu quero ganhar 25 euros. Tá? E ele está aqui agora, já está embutido. Só que eu acho que embutir o preço da mão de obra da gente em cada produto é complexo complica. demais, entende, Cláudia? Por isso eu É, prefiro gerar um salário sei. e esse salário está fazendo parte da despesa geral do que colocar a mão de obra aqui dentro. É que o que dificulta mais na formação do meu preço é isso, porque o custo em si não é muito alto. O que deixa ele com um valor mais elevado é justamente o tempo que eu levo de produção. Ah, pois, sim. Você E está falando das aí, flores ou do biscoito, geral? Hã? dos biscoitos. Ah, desculpa, não era a Cláudia, era a Cíntia que estava falando. Cíntia, Estou dos aqui olhando biscoitos para a Cláudia decorados. pensando nas flores de açúcar que ela faz. Ah, aí ele justamente é o que eleva mais o preço. Aí eu vou balanceando, né? Se eu vejo que está com um valor final absurdo, eu Sim. amenizo. Porque, por exemplo, tem biscoito, o preço geral do custo não vai nem, por cada biscoito não vai nem a 1 euro. Mas aí, quando você coloca o tempo de produção, é que ele eleva. Tá, tu diz o tempo de produção da decoração dele. Da decoração. Decoração. Sim, sim. Agora também, né, gente? Eu estou colocando aqui que levei 2 horas e meia, mas em 2 horas e meia eu não faço né? Eu faço 100, por exemplo, se fosse biscoito. Não, Não, tá, 100, não, 50, 25. você gasta mais. Hã? Dependendo do modelo, 2 horas e meia, se for um modelo simples, sim, você pode fazer uns 20. Mas se 20. for, por exemplo, um Natal, um Papai Noel, você não faz. Ah,
Então só faz bengala no Natal. É, Só as listinhas, só as listas. só as Não, listinhas, cara, pontinhas, Estrelinha. bolinhas. vocês veem como é importante a gente ter uma planilha simples desse jeito, em que, para quem é mais importante, por exemplo, colocar a sua mão de obra como um insumo, ela está pronta para receber mão de obra como um insumo. E aí eu aqui, a cada receita, vou colocar o insumo mão de obra, quantas horas que eu vou levar para fazer, lá daí os biscoitos, não são esses, isso que eu uso, né? O legal é que eu abri a planilha e não salvei ela numa outra versão. Na semana que vem eu já não tenho planilha para entregar para vocês e nem dar curso. Volta. Bom, aqui, se eu fiz 20 biscoitos, não posso vender mais que 20 biscoitos, tem que ser uns 20. Olha, já deu problemas aqui. É, geralmente é assim mesmo. Geralmente uma massa dá uns 20 a 22 biscoitos, dependendo do tamanho. Não, porque o insumo sai muito caro. Mas, enfim. Opa, deixa eu fechar aqui, voltar para esse. Parar a minha partilha. Olhar para as carinhas de vocês para ver se vocês estão assustadas ou não. Um bocado. Um bocado. Gente, como é que eu posso dizer? Não é que seja trabalhoso. Ele é tão necessário e tão útil que compensa todo o trabalho. O que é o mais chato de fazer isso? Para mim, o mais chato de tudo é realmente ter que ficar anotando as coisas, tanto as despesas que acontecem eu vendendo ou não, porque são muito importantes que eu conte isso, porque senão eu não sei se eu estou ganhando dinheiro, e depois os insumos, que tem que estar todos os insumos, tem que estar o quanto que vem na embalagem, qual o preço que eu paguei. A Cristina está dizendo assim, mas eu compro produtos prontos para revender. Teu insumo é o teu próprio produto. Eu tenho um coletor menstrual, eu compro ele por 2 euros, sei lá. Então, o teu insumo é coletor menstrual. Lá na hora de fazer o produto da planilha vai ser coletor menstrual. E ele vai fazer o cálculo. Um coletor menstrual custou o insumo 2 euros. Ela tem 40% de despesa, zero de quebra, não vai quebrar com isso. 100% menos 40, a margem que ela quer é 20, 100% menos 40 menos 20, sobrou 40. 2 dividido por 40 vai te dar o preço de venda para o coletor menstrual para poder que ganhe essa margem de 20%, tá? Não é só, porque assim, não é só quem produz, quem tem manufatura, que tem insumo. O insumo da Suzana também é um insumo pronto. Ela compra tela de diamantes para vender. Só que às vezes ela faz telas de diamantes e vende com a moldura. Então são 2 produtos que ela tem. Tela de diamante em bruto, tela de diamante em quadro. E ela vai ter 2 guiazinhas lá, uma para cada produto, uma vai ter insumos, só a tela de diamantes e a embalagem, que é o envelope. Na outra vai ter, pode ser que não ponha salário e ponha lá dentro o tempo para fazer, a moldura. Larga o celular um pouco para tomar banho. Você foi para a praia hoje. Oi, Nayara? Peço desculpa. Não era conosco, achei que não era. Mas para ir para a praia tem o combustível, se vai vender docinho na praia também tem que... O protetor solar, ó, tem o que fazer aí. Para vender na praia. Para vender na praia, a gente tem que estar lá andando na beira da praia, a gente tem que comer. O nosso alimento que nós comemos na beira da praia é despesa. Vendendo ou não vendendo, eu preciso almoçar, estando na beira da praia, vendendo meus doces, tentando vender meus doces. Tá bem? Eu não gosto de acabar uma quarta empreendedora com essa cara de assusto de vocês, uma cara de pânico, uma cara de...
todas a pensar. Foi espetacular, isso, Andreia. isso. Muito bom. Eu tenho Aí- uma planilha também, mas a tua é muito simples. É muito simples, é explícita. Sim, É aquela coisa que nós olhamos e vemos logo aquilo que é preciso. é verdade. Espetacular. Eu vou te falar a verdade. Eu tinha uma planilha, porque eu já dei outras formações e disponibilizei planilhas para vocês. Eu peguei a minha, acho que foi a Nina me mandou, a Natalina me mandou também uma, não foi a Natalina, foi. Sim. E a Nayara ou a outra Nay, alguma coisa. Foi a Nayara ou a. Eu tenho uma Nayara com Y e outra sem Y aqui. Vocês querem me enlouquecer, deve ser isso. O que, Porque Dé? uma é Trindade e a outra é Santos, é verdade. Sou eu, Trindade. Trindade. Pois, teve alguma das Nayaras que me mandou também a planilha, não lembro qual. Não, não fui eu, não. Eu preciso da planilha. Tá, Preciso então te foi a pagar. Santos. Mas teve uma que era um sistema completo, que era uma coisa absurda, até o espaço para pôr a foto do produto, e clica aqui, ele troca de menu e não sei o quê. Gente, é maravilhosa. Ela faz a gestão completa, mas só o tempo de preencher aquilo se esvaiu. Nós precisamos de coisas práticas da nossa vida. André, eu tinha enviado uma que é mesmo assim complexa, que eu também não consegui nem acabar de preencher ela, larguei para lá. A tua era aquela com lilás, assim, não era, Nayara? Exatamente, muito não. legal, mas dá muito trabalho. Não, aquilo é um horror. Não é que ela não esteja certa, ela tá. Exato, Tá? sim, sim. A da Nina tinha um erro de A conceito. a minha Nina tinha um erro de conceito. Ela mandava colocar uma margem, calculava o preço, depois, quando a gente ia fazer a conferência, vendi, gastei isso, gastei aquilo, gastei outro, não dava a mesma margem. É verdade. Aí, assim, como assim? Eu estou marcando o preço pensando que estou fazendo 120 de margem, porque ela botava a margem a base 100, então estou achando que vou ganhar 20%, e estava dando 14, 15% de margem. Então, assim, esse era um erro de gestão, era um erro de conceito. E tem outros que são erros porque põe firula demais. Não é que não precise, gente. Quanto mais sério a gente for fazer, mais a gente precisa. Imaginem, eu trabalhei no retalho, trabalhei para a Sonai. Então, assim, os sistemas que eu desenvolvia para calcular preço de venda, desde o preço de venda de quando compra um absorvente e vende o absorvente, até as coisas como diz aqui a Natalina. Vou fazer uma torta, mas eu vou fazer o recheio da torta dentro da minha confeitaria, vou fazer o pão de ló da torta e assim, vou fazer o chantilly, não vou comprar o chantilly pronto. Né? Então, a gente tinha receituário do receituário, era muito complexo. Então, cálculo de preço de venda tende a ser complexo, mas para que a gente possa aplicar, temos que fazer uma coisa que seja simples e que resolva. Tá? Se está deixando de. As quebras eu podia estar pesando quanto está indo fora. Não vale a pena, mete 2% para te garantir uma quebrinha, pelo menos, que a gente sabe que tem, e segue o baile. Se chegar ao ponto de assim, não, eu não está me sobrando, eu estou vendo coisa indo fora, eu fui para, sei lá, produzir para vender e não vendi, aí sim, aí é uma quebra grande. Aí a gente tem que fazer essa quebra reconhecida e nem reconhece na quebra dos produtos em geral, reconhece como prejuízo. Tá? Então, de minha parte era isso. Queria dizer para vocês que logo em seguida eu vou começar a divulgar a formação, então, essa do dia. Que dia era que eu já esqueci? 15, 16 e 18. Tá? Isso não é só porque é aniversário, é porque no dia 17 a Nina Doces não queria estar com a gente. Eu disse também, então. Não é, que ela tem compromisso quase sempre nas quartas. Dé, só uma pergunta. Aqueles quadradinhos que você fez, não dá para ficar tudo numa folha ao lado da receita, tudo seguido? Como qual? Porque eu não fazer as contas, aí que eu fico toda baralhada, que eu me baralho. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, qual quadradinhos? Esses de cima da receita, esses quadradinhos, não pode ficar tudo ao lado da receita, onde tem a receita, tudo seguido? Pode. Nada contra trazer aqui para o lado em vez de estar no cabeçalho. Opa, não trouxe o preço lá. Não, eu digo tipo, na mesma, não sei, se é na mesma linha ou no mesmo quadrado da receita.
Aqui não pode estar no mesmo quadrado da receita, porque são coisas diferentes. Eu preciso do total dos insumos para poder chegar aqui, ó, no preço de venda. Porque na minha que está, aí já sei mais ou menos, mesmo que Aham. uma cena está errada, eu carrego em cima, eu vou ver como o de cima está para fazer o de baixo. Mas eu, por exemplo, assim como você tem, mesmo na outra que você deu a aula, eu não consegui fazer os cálculos. Mas porque se ele faz. Olha, aqui basicamente o que tu precisa preencher são ingredientes. Essa parte está tudo bem. Agora, a parte aí onde você tem o mouse, aí que me Quebra a complica. imagem. Tu só precisa preencher esses dois campos. Aliás, esse também, o rendimento. Quanto dá de rendimento essa receita? Quanto tem de quebra e qual a margem que tu queres? Aí, se tiver embalagem, a embalagem está aqui, mas também a embalagem podia estar aqui, tá? A minha está tudo na de receita, está tudo isso que você tem ao lado. Tu tem a quebra na receita? Não, a quebra não tem. A minha tem o custo direto, indireto, assim, mais ou menos. Ali você tem os insumos, tem que meter na minha, a embalagem tem, depois vai-me dar os preços, mas está tudo na mesma folha. Vou abrir para ver o que tu está dizendo. Depois dá-me uma parte que eu vendo os congelados, o resultado, e outra parte que dá-me Não os está na mesma. fritos, mais ou menos. Tá, tu está dizendo que ele está continuando. O meu estava em cima, esse aqui está embaixo, ó. Por exemplo, eu aqui assim eu sei mais ou menos fazer. Ali não acabei de preencher, aqui em baixo não está. Eu utilizo mais é a parte de cima. Mas Tá, falta tá. ainda muita coisa aí. Tá, mas esse teu aqui tá um absurdo, porque cada vez que tu faz um churros, tu tem que preencher de novo, né? Não, 2.500. eu copio. Sim, mas ele tem que estar num lugar para que quando tu escolhe a farinha, ele preencha automático isso aqui. Essa parte não tem. São 5 churros, está aí 5. Sim, tu tá aqui os 5 churros. E agora, cadê as outras coisas? Cadê tua coxinha de atum, a coxinha de frango? Isso eu tenho na parte dos salgados. Eu tenho separado. São churros, são salgados. Bem. Tá, porque aqui, ó, o que tu tens ali, massa, não precisa estar separada a massa de recheio. Tudo isso é a mesma coisa, é insumos, Sim. tá? Depois aqui tu tem empanamento. Empanamento é empacotamento, que é caixa. Aí neste caso eram as caixas, porque essa parte está no dos salgados, o empanamento é dos salgados. Eu meti caixas em baixo, eu escrevi, Então compro, tá. por Então exemplo, aqui 100 é unidades, embalagens. utilizei 4 e vai-me dar, por exemplo, o resultado ali. Sim, mas aí tu pode ter nessa minha aqui, ó, dentro dos insumos, caixa pequena. Deixa eu até ver se eu já não coloquei caixa, só para a gente ver aqui os nomes. Olha, não tenho caixa, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Caixa pequena. Compro por unidade. Compro 100 unidades. Qual era teu preço das 100 unidades? 56,51. Quer dizer que cada uma custa 56 cêntimos. Quando eu estou fazendo esse produto aqui, eu venho aqui, ó, e vou procurar caixas. Caixa pequena. Vou usar 4 unidades. Aqui ele calculou dentro. Não está separado o que é massa, o que é recheio, o que é embalagem. Pode colocar tudo Sei que eu, E aqui, essa parte aí, eu não essa gosto parte aí disso aqui, por de exemplo, fazer. pro fim, que é o que tu tens aqui na tua. Olha aqui, ó. Depois que termina, ele calcula quanto deu os custos lá em cima. Aqui tu tem 33% de custos indiretos, metido dentro da fórmula, o que é um absurdo. Porque o dia que trocar para 40, para 20, para 18, tu tem que vir na função, tem que vir na fórmula e saber alterar ela. Enquanto que aqui eu tenho assim, ó, quanto é a tua despesa geral? Está separada, tá? Mas é isso aqui, ó, a tua despesa geral que está lá, está aqui no meu. Despesa geral,
de 33%. O que ele está fazendo? Ele está calculando aqui, ó, a despesa de 30%. Eu baguncei agora com essa mão de obra aqui, que ficou muito cara a minha receita e deu problema, tá? Mas está aqui, ó, a tua despesa, 30%, está aqui embaixo, está aqui ao lado. E a tua estava embaixo. Por que eu não gosto de colocar embaixo? Porque, assim, pode ser que eu precise muito mais insumos para fazer determinado produto. Aí as pessoas precisam saber inserir linhas nas planilhas. E assim, como ele está, aqui eu posso ir a 100 insumos para fazer um produto. Não importa quantos insumos a mais eu vá colocando aqui, ó. Ah, vou pôr amora nesse doce. Vai ir 300 gramas de amora. Nossa, agora sim, agora foram 11 euros. Vou tirar essa mão de obra, que eu não quero mais colocar mão de obra. Então, ele vai calculando. Eu fiz alguma coisa que eu acho que quando eu mexi de um lado para o outro, eu baguncei os meus insumos, tá? M18. Que é aqui embaixo do amido de milho. E está me dando uma margem muito esquisita. Mas eu já vejo ela de novo. Mas a ideia é essa, é que aqui eu ponho todos os insumos para qualquer produto que eu tenha. Aqui eu vou colocar os ingredientes. Nesse ingrediente pode ter mão de obra. Nesse ingrediente pode ter embalagens. Se eu vou querer ver a mão de obra individual, se eu quero embalagens individuais, que faz todo sentido para mim a embalagem. E ele aqui vai te calcular, dados insumos e a tua margem, qual vai ser o preço de venda. O que está acontecendo é que teu preço de venda, ele está calculando... Nem sei onde... Cadê teu preço de venda daqui? Aqui, por exemplo, tem... Aqui no 0,29 é o congelado e o de baixo é o frito. Ah, mas onde é que está o preço de venda desse teu? É esse 45? Não, aqui embaixo. Aí. Ah, aqui tá, em unidade. Tá, porque Sim. ele já está dizendo que faz 315 unidades. Essa receita deu 315 unidades. Ok. É o que tu colocaria aqui, essa receita deu 315 unidades. E ele te faria o custo aqui unitário. A única coisa é que eu trago para o lado, por quê? Porque aqui vai limitando a quantidade de insumos que tu pode ter. Tem gente que coloca aqui que se insere linha e não inserir bem inserido, os cálculos podem ficar fora. Quando faz aqui os totalizadores, ó, veja aqui esse 8 euros, ó, ele está pegando para cima. Mas se eu vier em cima do 8 euros e aqui inserir linhas e começar a escrever e pôr valores, veja, esse 8 não pega esse pedaço de... que eu acabei de inserir linhas, entende? As pessoas têm que saber inserir linhas no meio do que já está calculado. Isso é um perigo nas planilhas. Essa aqui, formatada como tabela, ó, só vem na última, dá um tab e ele abre uma linha, essa linha está automaticamente somando. Andreia, Então, 8:45. Deixa eu parar a partilha de novo. Andreia, Vale. quando tu primeiro pões, como é que tu vais buscar de uma folha para a outra aquilo? Ora, partilha lá outra vez. Se faz favor. Partilha. Isso é uma tecnologia no Excel que é assim, ó. Esta aqui é uma tabela. Ela se chama tabela de insumos. E aqui, essa aqui é uma tabela que se chama tabela produto 1. O que acontece aqui? Aqui eu tenho uma validação de dados. Dados, validação. Que está buscando numa folha auxiliar, que está aqui, ó. Todos os insumos. Se eu aqui nos insumos colocar mais um,
Já te mostro. Aqui eu coloquei o Zamib. Sei lá, não existe esse insumo, mas eu acabei de inventar esse nome. Veja que na minha folha auxiliar, ele já consegue ver o Zamib, ó. Se ele consegue ver na folha auxiliar, de lá que ele está validando, ele vai me dar aqui um novo insumo Zamib. Elas estão mesmo interligadas. E aqui, ó, isso é um PROC. É uma função em que busca a bolacha Maria, lá na tabela de ingredientes, ó, na coluna de ingredientes, tabela insumo, quando chega lá, pula 5 colunas. Quer ver? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A quinta coluna é meu custo unitário, menor custo. Então, tem toda uma tecnologia, né, de funções aqui por trás para que elas estejam interligadas. Eu quero aprender isso. Excel além dos números. Pessoas acham que Excel é só número, Excel é lógica. Tabela de dados é muito bacana de trabalhar no Excel. Ah, e a planilha é protegida para vocês também. Ok, então a gente depois já falamos. Já falamos Em privado. também. Eu logo em seguida vou mandar para todas vocês a oferta da formação. Quem comprou planilhas de custo sabe que de preço de venda 35 euros por 6 horas de formação, com uma planilha que pode ser customizada, e customizações cobro à parte, mas pequenas customizações eu ajudo vocês e vou fazendo. E mais 1 hora de consultoria individual, 35 euros é só para empreendedores vencedores e empreender mundo. Não, é muito, 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 muito barato. Tá bem, gente? Eu sei que a aula de hoje foi boa, porque enquanto eu estava dando aula, não parava de entrar 3 euros, 3 euros, 3 euros na minha conta. Quer dizer, eu preciso ver a gravação disso de novo. Vou parar de gravar.